E aí, gente, vocês voltaram, que alegria! Pensei que vocês iam ficar chateados comigo ontem e dizer assim, não volto lá não, aquela mulher falou muita coisa que eu não gostei. Amém, gente. A palavra de Deus fala que o Senhor, Ele exorta o filho a quem Ele ama, não é verdade? Então, se por algum momento você achou que essa palavra trouxe algum tipo de exortação, sinta-se amado. Amém? Amém. Gente, hoje eu queria compartilhar com vocês alguns fundamentos. Aliás, antes de eu começar a falar, algumas pessoas disseram assim, e aí, ela não terminou de contar o testemunho, o Beto virou pastor? Virou, gente! Aquele pastor que ia cuidar do meu filho era o Beto. Amém? Dia 3 de setembro de 2017, o Beto foi consagrado pastor. Eu, como uma auxiliadora, caminhei a jornada com ele. Nós estamos trabalhando com famílias diretamente desde 2010. Nós ministramos 25 turmas de casados. Nós ministramos, hoje, nas redes sociais, né, online, eu tenho mais de 5.000 alunas. Aliás, eu já até perdi a conta. E fizemos mentorias com muitas outras pessoas. Então, vocês podem entender que a gente já fez alguns catálogos, né? A gente já consegue entender um pouco o que acontece nas famílias, o que é que destrói as famílias. E eu costumo falar para as pessoas, gente, que o dom criativo é um dom, uma competência, um atributo de Cristo, não é de Satanás. Ok? Então vamos pensar nisso. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque durante esses anos, né, aí, vamos falar aí de 13, quase 14 anos, que nós temos trabalhado com família, especialmente voltado para o casamento, a gente tem entendido que meia dúzia de problemas é o que acabam com as famílias. E dentro dessa meia dúzia de problemas, é muito interessante, porque quando eu faço um atendimento, a pessoa começa a falar, depois de 5 minutos que ela está falando, eu já conto tudo da vida dela. Aí ela diz assim, nossa, Nath, parece que você estava dentro da minha casa. Eu digo, não, filha, que Satanás não é criativo. Na minha casa, na tua casa, na casa da Ana, da Josefa, da Antônia, de todo mundo é a mesma coisa. Então, se a gente já sabe o que destrói casamento, você concorda? Eu amo aquela palavra, quando Deus fala assim, quando o ladrão entra numa casa, ele só rouba se ele amarrar quem? O valente. Né? E eu tenho uma ideia de que o valente na minha casa é o Beto. Ok? Então, olha para o seu valente aí e fala, valentão, não deixa o capeta te amarrar não, senão ele rouba a nossa casa. Amém? Ok? Então, vamos lá. E por que eu estou falando isso? Eu quero falar para vocês, e por favor, homens, por que eu estou trazendo tanto essa mensagem para os homens? Tá? Por que eu estou direcionando tanto isso para vocês? Porque ao longo desses 13, 14 anos, eu tenho uma percepção, não sei, pastor, se assim é aqui também, mas eu tenho uma percepção de que a mulher, ela já é muito envolvida ministerialmente. Então culto das mulheres, oração das mulheres, e quando tem matutina, as mulheres que vão orar, tudo é a mulher, um movimento, né, gospel, né? Por favor, entenda a minha palavra. A mulher está sempre muito envolvida. E eu tenho um sentimento de que o homem ficou um pouco para trás, nesse quesito, né? De não se envolver tanto, de não ser tão ativo. E essa omissão, e muitas vezes, vamos lá, muitas vezes porque a mulher avança demais, ou muitas vezes porque você não foi ensinado, muitas vezes porque você não conhece. Nós temos algumas explicações para isso. Mas nós não vamos explicar o que você não viveu. Mas o desejo do meu coração é trazer uma instrução para você. De forma que daqui para frente nós possamos desenhar um novo futuro para a tua casa. Amém? Então, por favor, eu sei que quando a mulher fala contigo, parece um besouro no teu juízo. Zzz, dá uma agonia. Aí você dá aquele grito e diz, por favor, para de encher o saco. Hoje, não é a sua mulher que vai falar, mas é uma mulher que experimentou, que viveu
muitas coisas que quer te ajudar. Mas deixa eu te contar o que é melhor de tudo. Eu quero te ajudar, não é por você. E muito menos pelo teu casamento. Mas eu quero falar com o teu filho. Então, quando eu consigo ajudar um homem dentro de um casamento e uma mulher, eu já estou preparando a próxima geração. E o interesse, eu creio, que desse projeto que se chama Ontem, Hoje e Sempre, é um projeto geracional. Então, todas as vezes que você pensar em não viver o Evangelho, lembre-se que você também está preparando a próxima geração para não viver o Evangelho. Isso leva você a um outro nível de responsabilidade. Então, nós vamos trazer alguns fundamentos para vocês nessa tarde, que vai te ajudar a mentalmente... Vocês lembram que a gente conversou ontem que tudo começa na mente? A mentalmente se posicionar, se comportar, se mover a partir de um conhecimento claro. Existe uma máxima no mundo digital que fala que o óbvio precisa ser dito. Ok? Então pode ser que algumas coisas aqui para você seja muito óbvio, mas fica tranquilo, porque Paulo diz assim: e não me canso de repetir essas coisas, porque quando eu repito essas coisas eu trago segurança. Por que que a gente fala 72 vezes para os nossos filhos não enfia o dedo na tomada? Você já parou para pensar? Porque se ele enfia o dedo na tomada, gera um choque e tira ele do lugar de segurança. Então, se coisas que você vai ouvir aqui são repetitivas, perceba se o próprio Senhor não está querendo trazer para você algo que você abandonou along the way, ao longo do caminho. Ok? Então, vamos lá? A primeira coisa que eu queria falar com vocês, que já passou 15 minutos, gente, que eu estou aqui? Não, né, Brasil? Aleluia. Meu filho, coisa aqui para mim. Que horas é que eu tenho que ir embora daqui? Ande. Bote bem aqui. Não? Diga aqui só para mim o tempo que eu tenho. Entendi. Que hora eu tenho que ir embora daqui, pastora? Ixi, então tem tempo demais, Brasil. Vamos embora. Então vamos lá. A primeira coisa que ontem eu já comecei a trazer um pouco do que a gente vai conversar hoje, mas hoje eu quero trazer o fundamento. Porque não é sobre a opinião da Nath, não é sobre a justificativa, não é sobre nada. A palavra de Deus diz que céus e terra passarão, mas a palavra não vai passar. Então, para que esse tema seja uma verdade da sua vida, ontem, hoje e sempre, tudo que você fizer precisa ser fundamentado na palavra, porque isso vai te levar para o sempre. Ok? Então, vamos entender o que a palavra de Deus fala sobre casamento. Gênesis 2, 24 e 25. Já aqui nós já vamos ter muitos ensinos, inclusive muito importante. Eu creio que essa mensagem vai estar gravada e eu quero te encorajar. Vai estar, não vai estar, pastora? E também está sendo transmitida. Para você ler, reler, ou assistir, anotar, para você instruir os seus filhos a despeito de casamento. Então, no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 24 e 25, diz assim: por esta razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá com a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não se envergonhavam. Aqui, em 2 versículos, nós temos vários fundamentos a despeito de casamento. Primeiro fundamento: o homem e a mulher. Quando a palavra de Deus fala que existe um homem e uma mulher, ele não disse um menino e uma menina. Amém? Então Deus está dizendo para mim e para você que você, para assumir o matrimônio, você precisa ser homem. E você precisa ser mulher. Você não pode ser moleque nem menino, e nem você pode ser uma mulher, uma menina imatura.
Casamento foi feito para homens, mulheres. Então, a primeira coisa que eu preciso te encorajar, amadureça. Casamento não é para meninos, ok? Ponto número 2. A palavra de Deus fala que o homem e a mulher, casamento é um lugar de um relacionamento monogâmico. Isso quer dizer o quê? Se você tem relacionamento extraconjugal, você está quebrando um princípio e essa conta vai chegar. Não pode ter uma segunda pessoa dentro do seu relacionamento. Não pode ter uma terceira pessoa no seu relacionamento. O Senhor está falando para você que quando você decidiu instituir um projeto dele chamado casamento, a tua vida louca lá fora acabou. Agora é você e a sua esposa. Amém? Terceiro ponto. Nesse versículo fala que você precisa deixar pai e mãe. Ei. Filhinho da mamãe não pode. Casar e morar na casa do papai e da mamãe também não pode. Casar e perguntar à mamãe e papai o que pode fazer e deixa de fazer, pode não. Então vamos entender sobre o que a palavra de Deus fala sobre deixar. A gente tem uma ideia sempre física da palavra. Mas quando a palavra de Deus nos instrui, ela não instrui somente o nosso espírito. Ela instrui a nossa alma e o nosso corpo. Por que somos uma tricotomia? Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos um corpo. Então, quando a palavra de Deus fala que você tem que deixar, você precisa deixar. Em tudo. Nath, mas é porque a gente casou e a coisa está apertada. Está apertada? Aluga um quartinho. Quem casa, quer casa. Vai para um lugar teu e da tua esposa. Ah, Nath, temporariamente, nós estamos morando na casa dos nossos pais. Ok. Tem prazo de validade? Tem. Está em acordo com a tua esposa? Tá. Ok. Mas não traga isso como um fundamento para o teu casamento. Outra coisa que eu quero falar para vocês. Quando a palavra de Deus fala que você vai ter que deixar, não é só deixar fisicamente a casa dos seus pais e morar no lugar. É você entender que dentro da sua casa e da sua família, até o que era bom na casa dos seus pais, não necessariamente vai ser bom na sua casa. Quer ver um exemplo? Quando eu morava com os meus pais, eu tinha aprendido que minha mãe e meu pai, eles ficavam como um casal super felizes quando o papai comprava joia para a mamãe. Vixe, ela ficava feliz demais, eles dois eram o amor mal do mundo. E eles também amavam, eles voltavam assim, regozijando quando eles viajavam. Eu entrei no meu casamento com a minha bagagenzinha chamada joia e viagem. Quando eu entrei na minha bagagem, porque eu tinha aprendido, gente. Eu via os meus pais felizes quando a minha mãe ganhava joia, ela ficava toda amorosa com meu pai. Quando eles viajavam, eles voltavam felizes. Só que eu casei com um caba que detestava dar joia e não suportava gastar dinheiro com viagem. Pronto, meu casamento acabou. E eu fiquei numa frustração absurda. Porque eu disse assim, cara, eu não vou ser feliz. Ei, eu não vou ser feliz. Porque eu não deixei o meu pai e a minha mãe nos ideais deles. O meu casamento precisa ser construído a partir do que eu e o Beto entendemos que é bom. Então, deixar é muito mais profundo do que você sair da casa dos seus pais e ir morar numa casa. É vocês entenderem que vocês vão juntos decidir o que permanece na família de vocês. E o que vocês trouxeram na bagagem, na mochila, que vai ficar fora, que você vai deixar. E isso foi motivo de muita crise no meu casamento. O que tem de errado nisso? Sabe o que tem de errado? Porque eu não deixei. Eu quis a ferro e fogo trazer o que para mim era uma verdade absoluta na casa dos meus pais para minha casa. Então começa a pensar o que você entende que você trouxe dos seus pais e que não está sendo benéfico no seu casamento. Deixa lá. Amém?
Quarto ponto. A Bíblia fala que eles se uniram e tornaram-se um. É impressionante, gente. Quando a Bíblia fala que deixa um, a primeira coisa que você vai parar é de dizer eu, meu, minha, acabou. Esquece. É o nosso. É a nossa conta bancária, são os nossos sonhos, são os nossos projetos, é o nosso negócio, são os nossos filhos, é a nossa casa, o nosso carro, a nossa vida. Que é isso, gente? Que loucura é essa que as pessoas casam? Gente, preste atenção. O casamento está sendo tão atacado, que vocês já pararam para pensar que quando você vai num cartório, presta atenção, quando tu entra num cartório para assinar um papel, vocês já perceberam o que aquele papel tem escrito? Lá naquele papel que tu assina, que tu chama de casamento, está escrito assim, quando eles separarem, separação total, separação parcial, Hã? Peraí. Eu estou indo numa instituição assinar um documento que está escrito o que vai acontecer com os nossos bens quando eu separar. Isso é casamento? Presta atenção. Aí tem gente que diz assim, não sou mais casada não, porque eu assinei o papel. Ei, sabe por que existe um documento? Porque antigamente o casamento, ele era selado, sabe quando? Já pararam para pensar nisso? Por que será que a mulher, quando ela tinha o primeiro ato sexual, ela sangrava? Alguém já parou para pensar nisso? Quando Deus fazia uma aliança com o povo, o que é que ele pedia? O sacrifício de um animal para selar uma aliança. Não era assim, gente? Eu tenho para mim, pesquisando, estudando, que quando Deus constituiu o casamento, o selo da aliança era o ato sexual. Hoje, quando a maioria das pessoas entra no casamento, elas já fizeram a aliança com 60 pessoas antes. Ela vem barricada de gente aqui atrás dela, que é um negócio absurdo. Hoje, casar virgem, que papo é esse? Loucura, gente. Então, quando a palavra de Deus fala que você vai ser um só, Deus está falando assim, vocês vão ser um só espírito, porque vocês têm Cristo como centro de tudo, vocês vão ter uma só alma, porque vocês vão conversar e alinhar sonhos, desejos, emoções, projetos, e vocês vão ter um só corpo, porque o teu corpo pertence a ela e o corpo dela pertence a você. Vocês entenderam, gente? 5. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Quem aqui acha que a cor do amor é vermelho? A cor do amor é vermelho. Todo mundo acha, né? Quando chega nessas datas comemorativas, a gente decora tudo de vermelho, que é a cor do amor. Diz namorados, cor do amor. Ei! A cor do amor é transparência. Quem ama é transparente. Estavam nus e não se envergonhavam. Deixa eu te falar. Se tem algo na tua vida que tu esconde, você não ama. Se tem algo na tua vida que é fundamentado em mentira, você não revela o amor. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Começa a viver o casamento que o céu determinou. Para de mentiras. Para de esconder as coisas. Ok? Todo mundo comigo? Estamos na mesma página? Depois que Deus institui isso, é que ele disse, agora, multipliquem-se. Por que ele disse que era para a gente viver um processo da multiplicação, ou seja, gerar filhos depois disso aqui? Por quê? Porque um casamento que vive isso como uma verdade, ela prepara uma nação bendita para o Senhor. Amém?
Então vamos lá. Nath, eu não vivi nada disso. Tudo bem. Você está vivo? Você tem fôlego de vida? Volta e faz o caminho de volta. Porque agora você tem um conhecimento e você tem o Espírito Santo. O véu foi rasgado para que você, junto com o Espírito, vivesse tudo que Deus tem para você. Amém? Aí, o que acontece? Na maioria das pessoas, elas casam, aí elas começam a entrar num processo de uma dúvida absurda. Aí elas começam a perguntar, por que eu casei, gente? Por que eu casei? E essa pergunta, ela é sempre muito bem feita quando você está em crise. Aí você diz, mas por que eu casei? Por que eu casei? Para viver isso aqui? Para viver infeliz? Nath, eu não acredito que Deus quer que eu continue sendo infeliz. Porque Deus é amor. E eu vou ficar num casamento infeliz? Eu vou ficar num casamento desse jeito? Onde a pessoa não me dá carinho, não me dá amor, é abusivo? Abusivo, gente, é porque, deixa eu contar uma coisa para vocês. Hoje, qualquer coisa é abusivo, né? Desculpa, gente. Qualquer coisa hoje é abusivo. De verdade, dentro de um processo onde eu atendo aí, sei nem quantas mil pessoas, é assim, a cada 100 pessoas que dizem que estão num relacionamento abusivo, 2 de fato estão sendo realmente tóxica dentro de um relacionamento. A outra grande maioria é uma geração extremamente frágil, que qualquer briguinha detona a pessoa. E ela diz, não, é muito abusivo. Então, vamos amadurecer? Vamos amadurecer? Porque quando a gente amadurece, a gente vai para um próximo nível. A gente vive de fato aquilo que Deus sonhou para a gente. Então, se você casou e você pergunta por que você casou, o fundamento dessa tua pergunta é o teu ego. Ok? É o teu ego. Eu não estou feliz. Ego. Eu não sei por quê. Ego. Não. Ego. É o teu ego que fulmina no egoísmo. Quando você começar a fazer a pergunta, para que eu casei? O jogo muda. Porque o para que fala de propósito. Então não é por que eu casei, mas para que eu casei. Então quando você pergunta por quê, o fundamento é teu ego. Quando você pergunta para quê, o fundamento é propósito. Agora vamos ler oficialmente o que Deus fala sobre casamento. Vamos lá para o livro de Malaquias, capítulo 2, verso 15. Agora, eu amo Malaquias, gente. Vocês já estudaram assim Malaquias profundamente? Malaquias mexe muito comigo. Por quê? Porque foi o último livro profético. E depois dele, Deus ficou 400 anos sem falar. Agora, pensa comigo. Imagina que você tem filhos e você vai ter uma última oportunidade de ensinar, exortar, fazer qualquer coisa com seu filho e você só vai falar com ele depois de 400 anos. O que será que você vai falar para ele? Já pensou? Você vai ficar 400 anos sem falar com o teu povo. Então, Malaquias, gente, é um livro profético com muitos ensinamentos extremamente importantes para que a nossa geração firme, os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos glorifiquem a Deus. Então, por favor, olhem para esse livro com mais amor. Amém? Então, vamos ver o que Deus fala em Malaquias, capítulo 2, verso 15. Ele diz assim: não foi o Senhor que fez um só? Ei, o que é um só, gente? Nós lemos lá em Gênesis. Um só é o casamento. Quem foi que criou? Quem foi que criou? Não foi IBGE não, gente? Não foi a Disney não? Nem Hollywood? E por que vocês acreditam mais no que Hollywood e Disney fala do que Deus fala? Por que a gente romantiza tanto o casamento? Ei, eu vou dar uma dica para vocês. Vocês têm filhas, meninas, não cria na cabeça dela a ideia da princesa. Porque você está construindo na cabeça dela frustração no casamento.
Ai, princesa, vou casar com um príncipe encantado. Eu estou até hoje caçando esse homem. Quero saber quem achou esse príncipe encantado. Só a princesa da Disney, gente. Então, vamos cair na real, entender o que é casamento e ensinar, mesmo que você tenha errado, mas pelo menos você vai ter agora capacidade de ensinar os teus filhos a verdade, a despeito de casamento. Amém? Então, quem criou o casamento foi Deus. Não foi o Senhor que fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Aqui, pergunta-chave. Por que Deus criou o casamento? Para que Deus criou o casamento? Qual é o propósito do casamento? Aí ele responde: porque ele desejava uma descendência consagrada. Em outras versões diz que ele desejava uma geração bendita para o Senhor. Pronto. Olha para essa pessoa que está ao teu lado, seu cônjuge, e diz assim: meu filho, vamos acabar com essa lera que a gente inventa, romântica. Porque o nosso casamento tem um propósito. Eu ser homem, tu ser mulher, e a gente preparar os nossos filhos para ser uma geração consagrada ao Senhor. Amém? Fala aí para ela. Fala aí para ele. De verdade, fala assim: o nosso propósito, o nosso casamento é preparar os nossos filhos para o Senhor. Amém? Pronto? Mulherada, caiu por terra o romance. Pode ficar, acabou. 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 Já pede logo perdão a Deus. Pede logo perdão a Deus. Ok? Porque você romantizou o que não é romântico. Ok? Deixa eu perguntar aqui uma coisa para vocês, fazendo um pequeno paralelo. Normalmente, depois da nossa família, uma coisa muito importante na nossa vida é o trabalho. Não é verdade? Vocês estão comigo? Não é pecado não, viu, gente? Dizer que o trabalho é importante não, tá? É importante. Agora eu faço a seguinte pergunta para vocês. Quem aqui trabalha com vendas? Alguém aqui trabalha com venda? Fornecendo produto para cliente? Alguém faz? Você trabalha com venda, né? Ok. O seu negócio tem cliente, não tem? Um dia, tu chega no teu trabalho e teu cliente chega virado no tetel. Ele olha para ti, ele te esculhamba. Te coloca a terceira pessoa depois de ninguém. Diz que o teu produto não presta, que não vale nada, que quer o dinheiro de volta. O que tu faz com esse cara? Engraçado, né? Tu tem domínio próprio, mansidão, tu tem todo o fruto do Espírito no trabalho, mas em casa é chibata, chicote e lapada, né? Não é verdade? Por que, igreja? Por que teu melhor humor é fora de casa? Por que tua paciência é com teus funcionários, com teus clientes, e com tua mulher e teu filho é chicote? Por quê? Porque gera dinheiro para você? Caixão não tem gaveta. Quando tu morrer, tudo que fez vai ficar aí. E no dia que tu ficar doente, acredite em mim, teus clientes não vão estar nem aí para ti. Tua empresa, teus funcionários. Mas a tua esposa e teus filhos vão estar do teu lado. Então, começa a rever a ideia de trazer para dentro da tua casa o teu melhor. O teu mau humor, o teu descontrole, deixa lá na rua. Em casa, seja uma pessoa controlada. Seja uma pessoa amável. Revele Cristo na sua casa. Amém? Ainda bem que a pastora está aqui comigo dizendo amém. Porque a congregação está toda em silêncio. Aleluia! É isso mesmo, Brasil. Quando está calado é porque está pensando. Quando está pensando, está mudando. Então vamos lá para 4 fundamentos que vão fazer com que o seu casamento esteja estabilizado num propósito. Aonde o Senhor, de fato, vai fazer com que o seu casamento cumpra o propósito. Ponto número 1. Destrone tudo na sua vida que ocupa o lugar de Deus. Ponto número 1. Todos nós nascemos com um altar. Dentro da nossa célula, existe um DNA chamado adorador.
Todos os dias a gente acorda com um desejo desesperador de adorar algo ou alguém. Você pode nunca ter escutado isso, mas eu quero te dizer que isso é a sua verdade. Tem gente que adora o trabalho. Tem gente que adora surfar. Tem gente que adora pedalar. Tem gente que adora música. Tem gente que adora o marido. Tem gente que adora a esposa. Tem gente que adora o patrão. Tem gente que adora o dinheiro. Tem gente que adora o ministério. Pergunte para você, o que você tem adorado? Agora preste atenção. Tudo que você adora, para você ter certeza de que você está adorando, é tudo aquilo que ocupa a maioria do seu tempo e tudo aquilo que te governa. Eu vou dizer para vocês, eu tenho tido e tenho percebido uma quantidade absurda de mulheres que estão entronizando os maridos. A vida dela, o humor dela, a alegria dela, o governo da vida dela está na mão de um marido. Por isso tantas mulheres adoecidas, por isso tantas mulheres depressivas, por isso tantas mulheres padecendo. Por quê? Porque elas decidiram colocar no altar da vida delas o marido ou até a conversão dele. Vamos se arrepender? Amém? Por quê? Porque você nasceu com um DNA para adorar Cristo. Vamos trazer o fundamento? Mateus 6,33 diz: buscar o reino de Deus. Vamos ler aqui. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ponto número 1. Nenhum casamento subsiste sem que Cristo esteja no meio. Nenhum casamento vai resistir os dias que virão sem que Cristo esteja no meio. Vocês sabem por quê? Escutem isso. Vocês sabem por quê? Que a traição é o primeiro ponto que acabam os casamentos? Vocês sabem por quê? Fidelidade é o que faz você não trair. Fidelidade é um atributo de Cristo. Só os filhos de Cristo não traem. Se você é um simpatizante do Evangelho, ou não é um frequentador, você já está quase que predisposto a ser um traidor. Deus é fiel. Fidelidade é uma herança dos filhos. Se você não é fiel, o seu problema não é seu casamento, o seu problema é porque você não é filho de Deus. Amém? Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Ponto número 2, vamos lá. Pare de jogar nas costas dos seus cônjuges, um ao outro, o que é de responsabilidade sua. Parafraseando, tem muitas mulheres que geram filhos, mas na hora de amamentar quer que o marido amamente. Como é que um homem amamenta uma criança, gente? Como? Isso é impossível. Mas é o que nós temos visto nos casamentos. Segundo ponto que mais acaba casamento, estatisticamente, inversão de papel. Mulher fazendo papel de homem, homem fazendo papel de mulher. Casamento não existe. Vamos ver o que Deus fala? Sobre qual é a função. Ei, preste atenção. Se Deus te fez mulher, não queira ser macho. Deus te fez mulher. Quando você quer ser macho, você está dizendo para Deus que Ele errou. Deus não erra. Se Deus te fez mulher, Ele te deu dons, talentos, competência para você exercer sua função de mulher. Certa vez eu estava fazendo um atendimento e a mulher, não, porque não sei o quê, porque eu mando, porque não sei o quê, porque eu não sei o quê. Eu disse, ela falou. No meio do atendimento eu digo, minha irmã, eu quero fazer um desafio. Preciso fazer esse desafio com você. Aí ela disse, o que é, Nathalie? Eu digo, abra as pernas.
assim, Nath? Eu digo, abra as pernas. Não, Nath, eu não vou fazer isso não. O que é isso, Nath? Tá ficando quente. A chapa está esquentando, né? Eu digo, abra as pernas, pegue suas 2 mãos e veja o que você tem no meio das pernas. Aí ela, Nath? Eu digo, menina, preste atenção no que você tem no meio das pernas. Você está querendo fazer o papel de um homem, mas você não é homem. Honre o que Deus te constituiu. E se você não honrar o que Deus te constituiu, você vai prestar conta com Deus do que você está distorcendo. Deus não erra. Mas também, de vez em quando, eu preciso fazer isso com os homens. Aí no meio, tem um negócio. Esse negócio diz que tu é macho. Tu sendo macho, tu nasceu com um negócio chamado testosterona. Você está entendendo? E tudo que você tem é uma composição perfeita para o propósito de Deus se cumprir. Ok? Mas vamos continuar. Vamos ver o que Deus fala em Efésios capítulo 5. Capítulo 5, nós vamos ler do verso 22 ao 28, que diz assim, presta atenção. Mulheres, agora vai vir aquela parte gostosa. Sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao... Em outras versões, sejam submissas aos maridos, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seu marido. Maridos, amem cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para... Preste atenção. Santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, para apresentá-la como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Se a mulher que está ao teu lado não é santa, ainda é um demônio, a responsabilidade é tua. Eu estou dizendo, o Senhor disse, não, a Bíblia está dizendo. Se ela é impura, responsabilidade é tua. A Bíblia está dizendo. Porque ele está dizendo que você vai ser aquele que leva a palavra de Deus para dentro da sua casa. Você vai ensinar a sua mulher a palavra. Você vai instruir a sua casa. Não é o pastor aqui, não. Os pastores estão tudo cansados, gente. Porque tu chega aqui e sapeca nos peitos deles assim, resolve. Como se o pastor fosse casado com a mulher. Como se essa ruma de menino que tu tem fosse o pastor que tivesse feito. É você, meu filho, o responsável por essa casa. Ninguém casou você obrigado. Você um dia acordou, olhou para essa mulher e disse assim, vou casar com ela. Alguém que casou com a faca no pescoço? Alguém aqui foi obrigado a casar com quem você não quis? Pode ser que tenha gente que tenha sido obrigada a casar porque engravidou a filha alheia. Problema é teu, que mandou tu mexer no playground sem poder. Assuma a responsabilidade. Seja homem. Você não foi homem para brincar no playground? Agora assuma a responsabilidade. Agora, a gente está sempre culpando todo mundo e terceirizando o que é função sua. Tu acha mesmo, aqui para nós, tu acha mesmo, teu filho vai crer em Jesus? Tu trazendo domingo, 45 minutos, na escola, no culto? É mesmo, é? Rapaz, vou dizer, viu? Vocês acham mesmo que vocês vão revelar Jesus e se relacionar com Cristo porque vocês vêm domingo aqui no culto? Esquece isso, gente. Esquece isso.
Sabe quando você vai ouvir a voz de Deus? Eu vejo nos meus filhos Deus se revelando para mim de forma linda. Eu levo o restaurante, meu marido tem brinquedoteca, é gigante a brinquedoteca. Olha, eu estou sentada lá fora. Pode ter 50 meninos. Quando o filho meu grita, mãe! Não tem nem perigo, meu irmão. Eu vou lá e sei que é ele. Aí você deve pensar assim, mas como assim, né? Tem 50 meninos gritando mãe. Mas quando o teu grita, tu sabe. Por quê? Porque tu escuta de manhã, de tarde, de noite. Mãe, 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 mãe. Como que teu ouvido não vai ser aguçado para tu discernir quando o teu filho fala? Agora, tu não abre Bíblia, tu não ora, tu vai no culto no domingo e quer ouvir Deus e discernir Deus, a única coisa que tu vai ouvir é tua alma. Então, presta atenção, gente. Nós estamos caminhando para o fim. E se você não se alinhar mais um pouquinho, você vai apostatar. Essa é a verdade. Porque o relacionamento com Deus não pode ser domingo no culto. É maravilhoso. Domingo você tem que vir para cá celebrar o que Jesus conversou contigo a semana inteira. Amém, igreja? Deixa eu voltar. Então a palavra de Deus fala que o homem tem que amar a mulher e se entregar por ela como Cristo. Tu está disposto a morrer por essa mulher? Ele falou que tu vai ser como Cristo foi pela igreja. A tua responsabilidade é amar essa mulher, cuidar dela. E isso, olha, eu vou contar um segredo para vocês. Sabe quando eu mais me submeto ao Beto? Sem duvidar, menina, eu fico mansa, mole, frouxa, eu não discuto nada. Sabe quando? Quando o Beto está crente. Porque quando o meu marido está crente, eu vejo Cristo nele. E eu me submeto ao meu marido como ele a Cristo. Cristo, cabeça do meu marido. Eu me submeto a ele. Agora, por que você quer que a sua mulher seja submissa a você, sendo que você não é submissa a Cristo? É um versículo vivido pela metade? Não dá, gente. Submissão. 2, sobre a mesma missão. Qual é a missão, gente? Preparar filhos consagrados ao Senhor. Todo mundo tem essa crise um dia na vida. Ai, qual é o meu propósito de vida? Ai, qual é o meu propósito de vida? Qual é o meu chamado? Te contar, neguinho. Propósito de vida é tu ser crente em Cristo, preparar o teu filho para a volta do Senhor. Esse é o teu propósito. Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer coisa, seja para a glória de Deus. Ensina o teu filho sentando, levantando, andando, caminhando, deitando, fazendo tudo. Para que quando ele crescer, ele não se desvie. Aí quando o filho está mais velho, não quero ir para a igreja não. Deus me livre de Jesus. Abre Bíblia, conversa essa. Aí você entra em crise. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Escuta o que eu vou falar para vocês. Vocês só têm 18 verões para preparar os filhos de vocês para o Senhor. 18 verões. Sabe por quê? Porque quando ele faz 18 anos, se você não preparou atrás, vai ser muito mais difícil. Cada verão, você precisa ser intencional em preparar os seus filhos. Amém? Então, por favor, pare de jogar a responsabilidade na cabeça da sua mulher, nas costas da sua mulher. A mulher ela vai orar. A mulher ela vai interceder. É fato. Porque parece que está na genética da mulher, sei lá o que é. Mas não confie nisso. Quando a mulher se ajoelhar para orar, ajoelha também. Quando a mulher for para a igreja, vai junto com ela. Não bota nas costas dela a responsabilidade espiritual da tua casa, não. Porque não é dela. É tua. Aqui é o que a palavra de Deus falou, não é a Natália que está falando, não. Amém? Vamos para o 3. Jesus. Menina, para esse tempo aí. Está acabando. Vamos para o 3. Aliás, no 4, eu ainda quero trazer uma coisa fantástica que eu ensino no nosso curso
sobre função do homem e da mulher. Homens, vocês têm 4 funções na casa de vocês. E as 4 funções começam com a letra P. Você tem a função de proteger. Proteger fisicamente, proteger emocionalmente, proteger espiritualmente. O valente é você, não é sua mulher não. Ela pode até ser assim, meio metida valentona, mas a Bíblia fala que o valente é tu, viu? Ok? Primeiro P, proteção. Segundo P, provisão. Você tem mais músculo, você tem mais força, porque Deus te fez para prover a sua casa. Por isso que o homem consegue ter uma carga de trabalho muito maior do que a mulher e não se fatigar tão facilmente. Porque está na tua fisiologia. Provisão. Terceiro P. E eu não estou querendo dizer, gente, por favor, não estou querendo dizer que juntos vocês não podem auxiliar. Mas eu quero dizer para vocês que, infelizmente, eu tenho visto uma geração de homens deitados em casa, jogando videogame, assistindo televisão, e a mulher ralando lá fora para pagar o aluguel. Não é possível. É possível, Brasil? Me ajuda, irmão. Me ajuda. Abre as pernas. Abre as pernas. Vê o que tem no meio dela. Tua mulher não tem testosterona, tua mulher não tem músculo, tua mulher não tem timbre de voz alto, tua mulher não tem estatura, não tem músculo, não tem costa larga. Você tem, porque Deus te fez com uma função. Não seja disfuncional. Terceiro P, promoção. Escuta uma coisa. Mulher cria bebê. Esquece esse negócio que mulher cria filho. Mulher cria bebê. Tem 30 anos de idade, a mulher olha para o filho e chama meu bebê. Caba barbado, cabeça branca, meu bebê, meu menino lindo, oh, coisa linda, mamãe. O resto da vida a mulher vai falar feito retardada com os meninos. Por quê? Porque a mulher gera bebê. Homem promove esses bebês e geram homens e mulheres. Presta atenção. Homens promovem bebês e tornam eles homens e mulheres. Então, uma das tuas funções é promoção. É um desafio para mim, gente. O Beto é um negócio impressionante. Olha, eu quando vou sair com os meninos, eu tenho 3 sacolas. 3 sacolas. Eu tenho roupa de piscina, eu vou para o shopping. Tem sunga, tem toalha, tem blusa de frio, blusa de calor, não sei quantos lencinhos, não sei quantas fraldas, não sei quantos, não sei o quê. 350 coisas. O Beto vai para o shopping com o menino. O menino vai descalço. Ele manda foto. Eu digo, pelo amor de Cristo, o que foi isso, meu filho? Ele disse, está criando imunidade. Alguém assim? Aqui? Alguém assim? Não é verdade? Aí ele me manda, ele sai com os meninos e eu fico na intercessão. Lógico, eu não sou boba. Na intercessão, o Senhor manda um anjo. Um anjo para cada menino. O Senhor tu disse que era um texto caiu, mas 2 textos estão no céu. Então manda 2 para guardar cada menino meu, Senhor. Por favor, Jesus. Leva eles em paz, traz em paz. O shalom do Senhor acompanhe eles. Menino, quando ele manda o vídeo, o Beto pendurou a menina de 4 anos na tirolesa e sapecou. Eu digo, meu Deus do céu. Viu aí, Nathalie? Aí ela volta, mãe, foi muito massa, meu pai. Aí eu digo, não dá nem para competir, né? Por quê? O Beto está promovendo os meus filhos. Amém? Os meninos comem com a mão. Os meninos vão com cocô cheio de fralda, volta cheio de fralda. Por quê? Porque está engrossando o couro. Isso é ser pai. Amém? E 4º ponto dos 4 P's. Você precisa dar provisão. O que significa provisão? Você precisa direcionar. Provisão. Dar direção. Direcionar. Dar visão. Proporcionar. Gerar. Declarar. Você é bendito onde você for, onde você sair. A bênção do Senhor está sobre você. Você vai ser próspero. Tudo que vai acontecer com você. Meu filho, preste atenção no trabalho. Faça assim. Meu filho é assim na escola. Você dá a direção. Como flechas na mão do arqueiro. Deus podia dizer assim, ó arqueira. Não, ele está dizendo assim, como flecha na mão do arqueiro. Você vai enviar as suas flechas. Porque essa função está na sua mão. Amém? Vamos lá. Vamos para o 3º ponto. Falei os 4 P's, não falei, gente?
Então, proteção, promoção, provisão de prover e provisão de dar direção. Amém? Vamos lá. Terceiro ponto, terceiro fundamento que você precisa estabelecer na sua vida, na sua casa, no seu casamento. É um negócio chamado amor. Ame. Ai, Nathalie, mas eu amo, mas a minha mulher não tem... Rapaz, é um poço sem fundo. Eu cavo e ela quer mais, ela quer mais. Não, deixa eu te explicar uma coisa. Vamos entender, e aqui eu quero falar com as mulheres, ok? Um amor que você aprendeu está errado. Vamos renunciar? Amém? Esse amor romântico, esse amor sentimental era coisa do carrossel. Quem é da geração do carrossel? Ai, eu sou tão sentimental. Esquece isso, amiga. Sai desse cativeiro. Isso é um cativeiro do inferno. Sabe por quê? Por que eu vou explicar para vocês que esse amor, ele é um amor que não tem nada a ver com sentimento? Nada a ver. Vamos ler o que a palavra de Deus fala em João 3, verso 16. Vamos lá? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Gente, o que é romântico na cruz, pelo amor de Deus? Tô até hoje querendo entender o romantismo da cruz. A Bíblia fala que Deus amou o mundo, que entregou seu Filho para morrer na cruz. O que é romântico na cruz, gente? Cruz fala de sacrifício. Cruz fala de amor. Então, a primeira coisa que nós precisamos quebrar dentro de nós é essa ideia de que o amor acabou. Não, minha irmã, deixa eu lhe falar uma coisa. Você decidiu não amar. É diferente. Porque a Bíblia fala que Deus é amor. Se você está dizendo para mim que você quer separar porque o amor acabou, você está dizendo para mim que você faz muito tempo que não se relaciona com Deus. Porque Deus é amor. Quer amar teu marido? Se conecta com Deus. Agora, se você quer separar, porque você está dizendo para mim que o amor acabou, o seu problema não é seu casamento, o seu problema é o seu relacionamento com o pai. Então, vamos começar a abrir mão desse amor romântico? Vamos começar a sair desse cativeiro? Eu vou dizer uma coisa para vocês com muito carinho, tá? Uma experiência minha. Se fizer sentido para vocês, recebam. Se não fizer sentido para vocês, joga na lata do lixo. Durante muito tempo na minha vida, eu li um livro chamado As 5 Linguagens de Amor. Quem que já leu esse livro? Vocês já leram? Gente, aquilo foi um cativeiro na minha vida do tamanho do cão. Porque simplesmente eu li aquele livro e eu descobri que a minha linguagem de amor era ganhar presente. O Beto odeia gastar dinheiro comprando presente. Meu casamento vivia em crise por causa do diacho dessa linguagem de amor. Mas meu marido passava o dia todo dizendo que me amava. Começou a me levar para viajar. Ele fazia tudo por mim, mas ele não me dava presente. Pronto, eu não me sentia amada. Aí meu casamento entrava em crise. Aí um dia, eu falei para Deus que eu estava cansada do meu cativeiro que eu tinha criado para mim mesma. Aí Deus falou assim: renuncia, se arrepende e vem conhecer o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é o amor sacrificial. Aonde eu pego o meu ego, boto no chão, piso e digo: estou aqui para servir Ele. Por quê? Porque eu preciso devolver Ele para Deus melhor do que Ele me deu. Então, igreja, ame. Estou acabando, viu, pastor? Ok? A igreja está pensando. Aleluia. Vamos lá. Então, por favor, ame. Saia dessa situação aonde você é emotiva demais e é A Bíblia fala que enganoso é o coração e o mais corrupto de todos. Então, para de andar pelo teu coração. Pega esse bicho e diz assim: Senhor, eu não quero mais não.
Não é que você vai se matar, né, irmã? Pelo amor de Deus. Mas você tem que dizer para ele que você precisa de um coração de Deus. Sai desse mimimi. Rapaz, é muita mulher no mimimi, no mimimi, no mimimi. Então, porque ele tem que me amar, porque ele tem que fazer isso aqui, porque... Rapaz, esquece isso. A palavra de Deus diz que a tua alegria está no Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o amor está no fruto do Espírito. A paz que você tanto quer também está lá. Não está no teu marido, não está no teu casamento, não está na tua maternidade, está em Cristo. Traz Cristo para o centro da tua vida. Se relaciona com Ele 24 horas por dia. Acordou, bom dia Jesus, é nós dois. Vem para cá, Espírito Santo, é nós dois, vamos junto. O cara gritou, Senhor, me dá domínio próprio, me ajuda, Senhor, vai lá. Não, vamos para cá, Senhor. Aí o marido briga, tu se tranca no banheiro, vai tomar um banho, enche a boca d'água e fica, meu Deus do céu, me ajuda, Senhor. Eu quero ter o Senhor, eu quero ter Cristo. Jesus, eu vou revelar Cristo. O meu marido não é de Cristo, mas eu vou revelar Cristo. E a Bíblia fala que você não vai pregar, você não vai falar, você não vai dizer nada, mas o teu marido vai te observar. Aí ele vai dizer, ixi, menino, ontem ela... Falha, a mulher ficou calada. Falha, esse silêncio está me deixando louco. E aí ela chega com o café da manhã na cama, o cabo chegou ontem tarde, ela, meu amor, estou trazendo um café da manhã na cama para você, para recuperar. O homem tem até medo de comer, com medo de estar envenenado, porque a mulher era tão encapetada que ele até duvida dela ser santa. E a Bíblia diz que você ganha o seu marido para Jesus. Sem palavras, mas quando ele te observa, o teu bom comportamento. Eita glória! É isso que a gente tem que fazer, gente. Mas onde é que tu arranja essa força para você ver esse sem vergonha do teu lado? Só em Cristo. Relacionamento do Espírito. E de você fluirão rios de água viva. E você vai ter palavras certas, e você vai ter estratégias certas, e você vai se mover pela eternidade. E quando você olhar para a terra e você dizer assim, esse cara não presta, mas se Jesus derramou o sangue dele na cruz por causa desse cara, quem sou eu para dizer que não vou servir? E você vai começar a ter um amor por ele que você nunca viveu. Gente, eu fiz 18 anos de casada. 18 anos de casada. Um dia desse meu marido chegou lá em casa, cabelo cortado, de óculos escuros. Eu disse, caraca, todinho meu. Me deu um frio na barriga, um negócio, um espinho, uma coisa, um negócio. Eu disse, meu Deus, como é que pode? Deus diz, em mim. Você todos os dias vai olhar para ele e vai se apaixonar. Porque eu sou o Deus do amor, eu sou o Deus que converte o coração do marido da esposa, a esposa ao marido. E vocês vão viver coisas maravilhosas, desde que eu seja o centro da sua vida. Então, o Beto não fez nada, ele só cortou o cabelo. Mais nada. E eu fiquei apaixonadinha por ele. Quarto fundamento. Esse vai pegar. Ai, Jeová. Ei. Quarto fundamento. Perdoe. Perdoa. Difícil, né? Por que é difícil? Quem quer perder? Ninguém levantou a mão. Quem quer perder? E quem quer perder muito? Perdão. Ninguém quer. Né? Vocês entenderam? Ninguém quer perder. E perder muito. Só que deixa eu te falar uma coisa. Quando a palavra de Deus fala que você vai perder muito, Deus está falando assim, você vai perder muito do seu egoísmo, do seu orgulho, da sua justiça própria. Você vai perder muito do teu humanismo. Você vai perder muito das suas razões para que eu entre na situação e transforme todo o caos em um grande milagre. Aí tu pega a traição e segura. É minha. É minha, ele me traiu, ela me traiu, traída. Aí Deus diz assim, perdoa não, Senhor. Sabe por quê? Porque ele não se arrependeu. Engraçado. Jesus nem morreu na cruz quando esperou tu se arrepender, não foi? Mas tu acessa esse perdão todo dia, né? Porque a gente não presta. Mas ele morreu. Antes mesmo de tu pensar em pecar, ele já tinha te perdoado. E por que tu quer condicionar o teu perdão à conversão de alguém, à mudança de alguém, ao arrependimento de alguém? Por quê? Porque você está querendo viver na sua humanidade o que é espiritual.
E você nunca vai conseguir. Para que você viva verdadeiramente o processo do perdão e ser livre, você precisa compreender a palavra no teu espírito. E para a palavra de Deus no teu espírito ser uma verdade, a tua carne precisa morrer. Você não consegue viver sem que antes você morra. Isso é o perdão. Perder muito é perder muito da tua humanidade para que a glória de Deus se manifeste no teu espírito. Só que você também romantiza o perdão. Nath, eu decidi perdoar, mas aqui dentro de mim ainda tem tudo. Ainda sinto muito. Não durmo, não como, não acordo. Penso 24 horas por dia. O que é que eu faço? Destrona. Esse pecado virou um Deus na tua vida. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Vou contar uma coisa para vocês que não sei se vocês sabem. Você sabia que a traição é um sintoma de um pecado violento chamado idolatria? Vou te ensinar. Alguém aqui conhece a oração do Pai Nosso? O que é que a gente fala na oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, santo é o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. A origem é o? Ok, então vamos lá. Quando você faz essa oração, o que você está dizendo? Venha o teu reino. O reino fala de governo. Então o que você está dizendo? Senhor, me governa. Quando você permite que Deus te governe, você vive o segundo passo. Seja feita a tua vontade. Ok? Quando você trai, você quebrou 2 princípios. Você está se autogovernando. E você está fazendo a sua própria vontade. Você se tornou o seu próprio Deus. E você é um idólatra. Vocês estão entendendo? Vocês pegaram? Compreenderam? Então, o teu problema não é a traição. O teu problema é que tu é um idólatra. O teu problema é que tu se tornou o teu próprio Deus. E a Bíblia fala que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Nem vão para o céu. Então, a traição ela é só um sintoma, gente. A traição está mostrando que você prefere fazer a sua vontade do que a vontade de Deus. Porque, gente, tentação todo mundo tem. Essa história de que só homem sofre tentação é mentira. Mulher também sofre. A única diferença do homem para a mulher, eu vou explicar para vocês qual é. Não sei se vocês sabem. Mas o homem, quando vê a mulher vestida, ele imagina ela nua. A mulher, quando vê o homem nu, ela imagina ele vestido. Essa é a única diferença entre nós dois. Mulher não gosta de homem nu, não. A mulher gosta de um homem chique, bonito, arrumado, cheiroso, bonito. E vocês não, ao contrário. Então, nos dias de hoje, a tentação é essa. A nossa diferença é que um gosta de ver nu, o outro gosta de ver vestido. Só que a Bíblia fala que as tentações virão. Mas quem está em Cristo, o que é que vai acontecer? Virá o escape, o livramento. Não vos sobreveio tentação maior do que possais suportar. Com ela vem o livramento. Agora, para quem que vem o livramento? Para quem é governado pelo Senhor. Para quem deseja fazer a vontade do Pai. O Beto fala de claro e bom tom. Tem época que ele chega na casa e diz assim, rapaz, a tentação tá... O inferno levantou, Natália. Vamos namorar, meu filho. Vamos namorar, vamos resolver essa parada. Por quê? Porque a tentação vai continuar vindo, gente. Agora, você cai na tentação quando? Quando você se governa. Quando você se tornou seu próprio Deus. E quando você faz a sua própria vontade. Aí você prefere o prazer momentâneo em detrimento ao prazer da eternidade. Então, eu falo para todo mundo. A traição nunca foi o problema. O problema é que está por trás da traição. Então, deixa eu te falar uma coisa. Perdoa. Compreenda o perdão como algo espiritual. E à medida que você se move espiritualmente, as tuas emoções serão conduzidas. Acredite no que eu estou te falando. Outra coisa que eu preciso ensinar para vocês. Eu escuto muitas pessoas dizendo assim, Nath, meu marido se arrependeu, mas voltou a pecar. Gente, eu estou falando isso porque estatisticamente, como eu cuido mais de mulheres, tá? Mas isso é para os dois lados.
Mas como eu cuido mais de mulheres, eu tenho mais experiência nessa área, nesse quesito. Então, as mulheres chegam e dizem assim, Nath, meu marido disse que se arrependeu, mas voltou a pecar. Sabe qual é a primeira pergunta que eu faço para elas? Primeira, ele teve encontro com Jesus? Ele conhece a palavra? Ele viveu o batismo do arrependimento? Então ele não se arrependeu. João Batista carregava uma única mensagem. Ele era uma voz que clamava no deserto. Ele estava no deserto e a palavra de Deus fala que a palavra do Senhor veio a João Batista e esse pregava o batismo de arrependimento. Então, o que você chama de arrependimento é remorso. Remorso é emoção, emoção vai e volta. Arrependimento acontece não é porque você é boa, é porque a pessoa encontra Jesus e ela tem uma profunda dor de ter pecado contra Deus. Isso é arrependimento. Aí a gente diz assim, não, fulano se arrependeu, mas voltou a pecar. Não, não, ele teve um remorso, ele até chorou, mas ele voltou a pecar. Então, deixa eu te dar uma dica. Se você quer genuinamente revelar Cristo, comece a orar para o seu marido ter um encontro com ele. Comece a orar para a sua esposa ter um encontro com ela. E aí ela não vai pecar contra você. Ela não vai querer pecar contra o céu. Porque quando a Bíblia fala que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu, o que a terra reflete é um espelho do que é realidade no céu. Agora, o que acontece na maioria das vezes? As pessoas estão caminhando, olham para a sombra, não gostam da sombra e querem mudar a sombra. Ninguém muda a sombra. A gente muda o objeto que gera a sombra. Ou seja, quer mudar o teu casamento? Se relaciona com Cristo. E aqui na terra tudo vai ser transformado. Então, quando a palavra de Deus fala que nós temos que perdoar, isso não é uma condição para você trazer muitas outras coisas. Eu vou perdoar se ele abrir a senha do celular. Eu vou perdoar se ele todo dia vier para casa e falar comigo. Eu vou perdoar se ele me pedir perdão e dizer que está arrependido. Não, filha. Perdoa porque você ama e obedece o Senhor. Porque perdão é um mandamento. E é muito interessante. Porque quando os discípulos falam com Cristo, em Lucas 17, verso 3 em diante, que ele diz assim, tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreendam. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Por que será que os apóstolos pediram para o Senhor aumentar a fé deles? Porque era algo que humanamente eles não iam viver, mas espiritualmente eles conseguiriam. Então, compreenda que perdoar é um ato de obediência ao Senhor em dizer, Deus, eu não quero defender a minha dor, mas eu quero defender o Evangelho e quero preservar a minha casa. Então eu decido perdoar. Cuida, Senhor. Cuida das minhas emoções, cuida dos meus pensamentos, renova a minha mente. Eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Declare a palavra sobre você. Agora, as pessoas têm um desejo muito maior de defender a sua dor do que defender a palavra. Porque nós somos uma geração almática. A gente prefere ter razão do que ser humilhada. Engraçado, e você diz que é discípulo de Cristo. Sabe por que muitas vezes nós somos feridas? Sabe por quê? Porque muitas vezes a nossa ferida é que nos torna parecidas com Cristo. Tomé só reconheceu Cristo quando ele tocou na mão, na cicatriz. Então, muitas coisas na nossa vida, elas vão acontecer e vão deixar cicatrizes. E está tudo bem. Nós somos discípulos de Cristo. Nath, a gente vai sofrer? Não, a gente vai ser igual a Cristo e vai superar todas as coisas, inclusive a cruz. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei que não é uma mensagem fácil. Eu sei que não é uma palavra também fácil. Mas sabe de uma coisa? O véu se rasgou. Chegou a hora de sair do átrio, do burburinho, entrar nos santos. E logo em seguida levar a tua família para o santo dos santos. E eu tenho absoluta certeza que tudo que o Senhor está entregando para você nessa tarde, nada mais é do que, filho, estou te entregando todas as ferramentas para você pavimentar um novo caminho que vai te levar e levar os teus filhos a viver o meu propósito.
Toda vida que uma palavra te impactar ou mexer contigo, eu quero te desafiar a baixar a sua cabeça e pedir perdão ao Senhor. Não é perdão ao seu cônjuge. Peça perdão a Deus. Porque quando você negligenciou, quando você traiu, quando você foi omisso, quando você foi violento, quando você foi grosseiro, quando você abandonou, quando você rejeitou, não foi a sua mulher e os seus filhos, e o contrário também. Quando você condenou, quando você ameaçou, quando você criticou o seu marido, não foi o seu marido que você fez isso. Você fez a Cristo. Porque nós somos a imagem e semelhança do Pai. Então peça perdão ao Senhor. Porque você foi ignorante. E durante muito tempo, ao invés de você construir, você destruiu o bem mais precioso que Deus constituiu na terra, chamado família. Você não perdeu tempo. Chegou o tempo. A palavra de Deus diz que hoje, agora, Ele está à porta e bate. E se você abrir, Ele entra e ceia com você. Sabe o que é ceia, gente? Ceia é o que a gente faz todos os dias. Todo dia a gente ceia. Todo dia a gente senta à mesa e come. Ele vai entrar, cear com você todos os dias. E a condição é: abra a porta. Abra a porta. Abra a porta para você viver os melhores sonhos, que são muito melhor do que o teu. Abra a porta para você viver uma vontade extraordinária. Abra a porta para você viver coisas que a tua mente nem consegue alcançar. Porque a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para você. Mas há uma condição: que você abra a porta. Se você não abrir, Ele vai esperar você abrir. Hoje eu quero orar pelo teu coração, para que você não resista mais essa batida. Não resista. Põe a mão no seu coração hoje. Pai, bate mais forte nesse coração hoje, Senhor. Toca de uma forma como nunca foi tocada, Deus. Que os batimentos cardíacos acelerem nessa noite, pelo poder da Tua presença, Deus. Que toda fortaleza seja quebrada, que toda resistência seja quebrada, que todo preconceito, que toda ideia equivocada a despeito de quem o Senhor é, caia por terra. O Senhor não é uma religião. O Senhor é um Pai que ama. O Senhor é um Pai que resgata. O Senhor é um Pai que não desiste. E eu sei, Deus, que muitas pessoas estão aqui porque foi o Senhor que atraiu elas com cordas de amor. Então, Pai, lava esses corações essa noite, por favor, Jesus. Espírito Santo, abraça essas famílias. Acolhe o coração dessas pessoas. Deus, de uma forma muito especial, eu quero te pedir por um tempo de descanso. Descansa, Deus, as mentes. Descansa, Jesus, os corações. Leva esse povo a pastos verdejantes, a águas tranquilas. E esconde esse povo, Deus, à sombra do Onipotente, aonde nenhum mal pode alcançar. Pai, eu saio desse lugar dizendo que o Shalom do Senhor seja a atmosfera dessa casa. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, continua trazendo o eco dessas palavras sobre essas mentes. Que essa semana o Teu Espírito traga segredos ocultos nessa palavra a cada coração aqui, Deus. E que as mentes sejam transformadas. Obrigada, Deus, pelo tempo oportuno que se chama hoje. E eu creio, Senhor, que nós seremos famílias benditas do Senhor. E a próxima geração contará à próxima geração os feitos do Senhor. Porque nós seremos
habitação do teu milagre. Obrigada, Deus, por esse tempo. Abençoa, Deus, essa casa, toda a liderança, todas as famílias aqui. E eu te peço, Deus, que também seja conosco voltando ali para casa. Recebe no alto da tua glória toda honra, toda glória, toda exaltação, porque só o Senhor é digno. Só o Senhor é digno de toda honra, toda glória, toda exaltação, no nome santo e poderoso que é o nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém?